Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de falta de direcionamento. Parece que você deseja saber fazer escolhas, buscar uma solução, mas por mais que você tente, alguma coisa fica te impedindo de se conectar a uma consciência, deixa eu só para gravar que eu esqueci, Recording a in uma progress. consciência mais profunda, a uma percepção mais profunda sobre o caminho, a direção. E às vezes você até faz uma escolha, depois volta, muda de escolha, muda de opinião, acaba ficando em cima do muro, enfim, e as coisas não caminham, parece que as coisas não deslancham. Vamos falar sobre essa dificuldade de escolher e o que existe por detrás dessa dificuldade de escolher. E falar sobre fazer escolhas passa por muitos momentos da nossa vida. Alguns são momentos de extrema reflexão e consciência, aonde nós vamos ali pensar desde uma roupa que a gente quer colocar, um sapato que a gente quer comprar, uma viagem que a gente quer fazer, e aí a gente tem tempo, a gente tem oportunidade de dar uma meditada, de pensar em determinado momento que nós estamos mais quietinhos, mais silenciosos. Qual é a opção que a gente quer fazer? O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Agora, existem momentos na nossa vida que nós realmente somos pegos de surpresa, que nós precisamos decidir e às vezes até tomarmos decisões rápidas. Às vezes, nós tomamos decisões de forma até mais mecânica do que racional, quando, por exemplo, um carro vem na nossa direção e a gente tem que rapidamente tirar o nosso carro da direção daquele outro, senão a gente vai acabar vivendo uma colisão. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada comigo e eu fiquei pensando o quanto às vezes a gente já é induzido a fazer escolhas e às vezes a gente não percebe isso, né? Eu fui para o Ibirapuera ontem cedo e eu já tinha feito meu treino de corrida na esteira. E aí a Luísa ia correr lá, me pediu se eu ficava com ela enquanto ela ia fazer a corrida. Eu falei, ok, eu levo meu tapete e eu vou fazer todo o meu alongamento enquanto você faz o seu treino de corrida e você deixa as suas coisas comigo, que de domingo não tem assessoria, né? Você deixa as suas coisas comigo aqui no tapetinho. E aí peguei, estiquei o tapete de frente lá para o lago, o sol nascendo, um lugar lindo. Eu falei, nossa, que delícia, aqui que eu vou fazer meu alongamento, né? Pus o bumbum no tapete. Chegou um casal com dois cachorros gigantes, pitbull, sem focinheira. Eu falei, cara, como é que eu vou ficar sentada nesse tapete com dois monstros na minha frente? Eu já não gosto de cachorro, já tenho lá minhas questões com o cachorro. Dois cachorros enormes. E eles, assim, com a corda frouxa, não era nenhuma aquelas enforcadeiras de coleira, era uma cordinha, assim, meio frouxa, ele segurando meio frouxo, assim, no cachorro. Eu falei, meu. Se aparece uma abelha, encosta nesse cachorro, esse cachorro vai virar um cão de fato. E aí ele vai me olhar na minha direção e vai ver que eu sou ali uma presa fácil para ele. Já me imaginei um pernilzinho ali na boquinha do cachorro. Falei, eu tô fora, vou ficar em pé e vou dar uma afastada, deixa esses cachorros passarem. Eu tenho 1 hora e tanto para fazer alongamento, não vai ser 1 minuto que eu vou perder deixando esses cachorros passarem. Tá bom. E quem disse que esses cachorros iam embora, né? E eles passeando, não sei o quê. E aí eu comecei a ficar muito brava. E eu só comecei a olhar para a cara da sujeita que estava segurando um dos cachorros, porque eu falei, meu, não pode, esse cachorro é gigante, tá sem focinheira aqui. Mas não falei nada para ela. Falei, não vou arrumar confusão no meu domingo de manhã, que eu vim meditar e vim alongar. Até que eles se ligaram, que eu estava ali em pé do lado do meu tapete, esperando a boa vontade deles saírem. Vi que ela não gostou muito, mas enfim, se afastaram. Aí, quando eles se afastaram, tinha um senhor que estava sentado no banco do lado, falou assim: Meu, eles têm um parque inteiro para passear. Já estão errados com esses dois monstros sem focinheira. Por que eles foram ficar do lado do seu tapete? Né? Qual era a chance? Com tanto lugar para eles ficarem, eles colocaram esses dois gigantes do lado do seu tapete. Né? Eu falei, pois é, ele falou, eu pensei até em falar para eles, mas não sabia se você ia gostar. Não. Eu falei, meu, domingo de manhã, deixa, tá tudo certo, né? Eu achei até que você fosse embora. Eu falei, olha, pensei realmente em ir para outro lugar, mas tá tudo bem. Ok.
peguei, voltei lá para o meu tapete e falei: bom, agora eu vou conseguir fazer o meu alongamento. Pego o meu arquinho, começo, levanto minha perna, começo a alongar. Gente, quando eu olho do meu lado, tem um saruê desse tamanho querendo dividir o tapete comigo. Mas do meu lado, desse tamanho, com aquele focinho comprido. Eu falei, não, não acredito. Aí eu solto uma moça, moça, o saruê do seu lado. Eu falei, eu já percebi. Resumo da ópera. Esperei o bichinho sair do tapete, recolhi o meu tapete e falei: vou para o cimento. A civilização me chama. Não quero mais natureza, não quero mais lago, não quero mais nascer do sol. Tá tudo bem, tá tudo certo. Claro que depois, né, eu fui avaliar sistemicamente a dinâmica ali, né? O que estava me impedindo de concluir aquilo que eu estava desejando. E é interessante porque quando a gente tem a consciência sistêmica disso, por isso que eu estou contando essa história para vocês, a gente para refletir e não mais para ficar bravo ou para brigar. Se fosse antigamente, antes de ter consciência sistêmica, eu já teria falado um monte para o casal que tinha parado com o cachorro ali. Eles estavam errados, existe uma regra clara, não só dentro do parque, na cidade toda. Pitbull em lugares públicos precisa estar de focinheira. Não entendi nem como eles passaram pela portaria do parque sem terem sido advertidos. Mas enfim, não cabia a mim criar uma discussão ali, apesar de entender que eles estavam errados. Por quê? Porque eu entendo que sistemicamente, se eles estavam ali e gerando um sentimento de estar me sentindo em risco, é porque eu precisava viver aquela situação. E aí, logo depois, vem o saruê e faz com que, de novo, eu me sinta exposta, eu me sinta em risco. Então, existe toda uma dinâmica por detrás disso querendo se comunicar comigo. E aí, qual é a escolha que eu vou fazer, até com relação ao humor que eu vou viver ali? Tirei o tapete dali, fui para um outro canto, fui para um café, esperar a Luísa ali no café. Mas sim, fui refletir o que eu podia aprender sobre tudo aquilo naquele momento. Então veja que é o aprendizado. Eu escolhi refletir e com consciência sistêmica aprender a respeito de toda aquela dinâmica que estava acontecendo, porque veja, quando os cachorros passaram, no fundo, eu fiquei brava. Eu não vivi um aprendizado. Eu fiquei brava, eu julguei o casal, eu fiquei irritada esperando eles saírem dali. Eu aprendi com eles? Não aprendi. Aí precisou vir o saruê e eu precisei exercitar o aprendizado. Se os cachorros tivessem passado, indo embora, e o saruê não tivesse vindo, talvez eu terminasse ali meu alongamento, encontrasse a Luísa e dissesse: Nossa, que falta de educação desse casal. Veja só, logo de manhã, no domingo, eu precisei viver todo o aprendizado para entender o que aquele movimento representava no meu sistema, na minha vida. Não era à toa que eu estava sendo tirada de um lugar que eu tinha escolhido para ficar. Olha que interessante. Não era à toa que eu estava sendo tirada de um lugar que eu havia escolhido para ficar. Em que semana? Na semana em que as minhas filhas comemoram aniversário e as minhas filhas têm um registro de um gêmeo que não pôde nascer e que por muito tempo também buscou um lugar para ele. Então, existe uma série de consciências que foram surgindo, né, à medida em que eu fui entendendo o que eu estava vivendo ali. Primeiro, os dois cachorros iguaizinhos. Depois, o saruê, bem menor que os cachorros, mas também me gerando um desconforto e me chamando a atenção. Parece um rato grande, magrinho, mas parece um rato grande, com um focinho grande. Tudo isso faz com que você faça uma escolha diante daquilo que você está vivendo. Você pode se vitimizar, você pode xingar, você pode ficar bravo, você pode começar a concluir nada acontece para mim do jeito que eu gostaria, ou você pode aprender muito.
Foi um café de muita reflexão. Pedi um café longo, refleti um monte a respeito de tudo isso, entendi todo o processo, depois fiz o alongamento da minha perna e saí diferente do que eu entrei ali do parque. Saí de uma nova forma, saí enxergando a vida a partir de um outro contexto. Então, veja, escolher vai muito além de fazer escolhas sobre o sapato que você vai colocar, sobre a cor do cabelo que você quer fazer, sobre o almoço que você vai comer. Escolher começa passando pela forma como você está lidando com você mesmo. Agora, essa forma de lidar com você mesmo só pode acontecer de um jeito apaziguador e que vai te trazer aprendizado, consciência, a partir do momento em que você está em paz com a sua origem. Enquanto você não faz as pazes com a sua origem, você não faz as pazes com você mesmo. E isso é muito importante. Isso é o princípio de tudo. Parece tão bobo, parece tão pequeno, mas muda tudo. Muda tudo. A forma como você tem a representação da sua origem. E o que é a sua origem? É o seu pai, é a sua mãe. É a forma como você foi concebido, é a forma como tudo aconteceu. Independente de você ter sido desejada ou não desejada, independente de você reconhecer o valor e a grandeza do seu pai e da sua mãe, eles foram os pais escolhidos para você. E se eles não fossem os seus pais, você não seria você. E enquanto isso não entrar na nossa caixinha de mensagens aqui, na nossa mente, no nosso coração, e nós soltarmos os julgamentos e nos abrirmos a viver a gratidão pela vida que nos foi entregue. Ah, Kátia, mas e a pessoa que ela surgiu, ela foi concebida a partir de um ato de violência? O universo não mediu esforços para que ela fosse concebida da forma como precisava ser. E de repente, essa pessoa, ela é uma super buscadora. Ela é aquela que vem como a representação da redenção do sistema. Ela vem para gerar cura para aquele sistema no sentido não de pesar, de dizer, nossa, o fardo é gigante, ao contrário, mas no sentido de entregar o reconhecimento da grandeza da essência dela e ela vem ali transformar a dor em amor. Ela vem ser a representação do amor a partir de um ato de violência, sim. Mas ela passa a propagar amor e ela gera um equilíbrio daquele sistema que estava prestes a colapsar. E que, o sistema, o que ele busca, né? Correção, equilíbrio. E muitas vezes nós somos a representação desse equilíbrio. Mas a gente tem que parar de ficar carregando isso como um fardo e enxergar isso como uma oportunidade. Veja o tamanho da sua essência. Você ser concebido, concebida a partir de um ato de violência, mas trazer tamanho amorosidade dentro de você, tamanho amor, que é capaz de gerar multiplicação de amor, de palavras dóceis, de abraços, de acolhimentos, capaz de virar todo o equilíbrio de um sistema e promover ali uma grande propagação de desenvolvimento, tanto para o sistema como contribuição para toda a humanidade. Olha que papel fantástico você foi escolhido para experimentar. E aí, outro dia, numa live nossa, perguntaram, Kátia, mas quando é um ato de violência, também a criança vem com um anjo da guarda? O anjo da guarda ele é colocado ali para todos nós. Antes da nossa concepção, ele é um presente de Deus. E se Deus permitiu que um ato de violência acontecesse, é porque existe um propósito maior, um propósito de cura, para que esse sofrimento dessa mulher não tenha sido em vão, e para que esse amor mascarado que tentava explodir de dentro dessa pessoa, que sim, não conhece um outro caminho senão a violência, mas mesmo assim tinha amor dentro dele. Caso contrário, você não existiria. O dom da vida só surge através do amor. E veja, eu não estou defendendo alguém que pratica um ato de violência. O equilíbrio universal ele acontece. É a lei do plantio. Plantou ali, o próprio universo expõe a pessoa a dor, sofrimento, a dinâmicas disfuncionais que ela precisa viver.
Agora, não cabe a nós nos tornarmos os julgadores do universo, mas sim cabe a nós olharmos com respeito para a existência de uma nova vida e fazer dela diferente. E aí você escolhe diferente. Então, estar em total ressonância, concordância com a origem é o princípio de tudo. E muitas vezes, né, nós falamos sobre a origem e olhamos para nossa mãe. Fizemos um workshop há pouco tempo, no Dia das Mães, falando sobre a mãe, sobre o quanto está conectado com a mãe, sentir o preenchimento da alma, é sentir o poder no sentido de preenchimento, de capacitação, de paz, de saúde, de bem-estar e de se conectar ao seu melhor papel no sentido de contribuição, de reconhecer o dom que te foi entregue para contribuir. Agora veja, aí nós temos então o papel da mãe no sentido de preencher, trazer clareza na proporção em que você vai reconhecendo o propósito de estar aqui. Mas o que te impulsiona ao caminho, o que gera força para te impulsionar ao caminho e representa o GPS, a bússola nessa caminhada, o papel do pai. E aí é desafiador, porque muitas vezes você vai dizer assim, tá, mas o meu pai, ele não foi presente na minha vida. Ele pode não ser uma referência visual, ele pode não ser uma referência de presença física, mas dentro de você, ele depositou a mesma proporção de energia que a sua mãe depositou. E da mesma forma que a sua mãe traz clareza sobre a sua essência interna, os seus papéis, aquilo que você tem, as suas habilidades, a sua forma de ser, a sua forma única, os seus dons, toda essa percepção sobre o conteúdo interno vem da mãe. Mas o que eu faço com esse conteúdo interno? Sabe aquelas pessoas que são brilhantes, mas parece que por mais que brilhem não conseguem encontrar um caminho de sucesso? Aquelas pessoas que possuem, nossa, habilidades fantásticas, mas parece que estão sempre patinando sem um caminho de sucesso? Por quê? Porque elas preencheram sim a mãe. Elas reconheceram a mãe, mas elas reconheceram o pai? Não. E aí elas não conseguiram se conectar à energia, ao GPS que impulsiona. Tati, como eu faço isso? Eu não consigo te dar um passo a passo aqui na nossa live sobre como fazer tudo isso. Mas eu criei um programa Pai GPS, que é o caminho para o progresso. Pai, GPS para o progresso, GPS para o mundo, para você se conectar ao seu lugar de maior potencial de realização. E nesse programa eu te dou um passo a passo de como se conectar ao seu pai, de como você fazer as pazes quando o pai foi ausente, o pai trabalhou muito, eu não conheço quem é o pai, eu não sei quem é esse pai. Então, se você sente que falta energia do pai, essa energia que te impulsiona, que liga o GPS e te mostra como escolher, como discernir o caminho a ser percorrido, para que você consiga transbordar tudo que existe de melhor, então é o momento de você adquirir esse programa. Você pode digitar GPS nos comentários aqui da nossa live ou depois nos solicitar inbox, também no link da nossa bio, que você vai ter o acesso a sua inscrição, a sua matrícula e vai poder, então, acessar todo o conteúdo por um ano para você praticar quantas vezes quiser esse movimento. Mas veja, entender que o pai, independente do meu julgamento, é fundamental para me impulsionar para a vida, é o primeiro passo para transformar a minha história. Então, se você tem dificuldade de fazer escolhas, parece que você tem dificuldade de se posicionar diante de grupos quando você precisa dar a sua opinião num trabalho, ou então quando você precisa colocar a sua opinião diante dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, é porque está faltando a força do pai. É porque está faltando a força de conexão com o pai que te impulsiona ao progresso. O pai é o GPS para o progresso, é a bússola para você seguir numa direção de força, de conexão com o caminho de progresso. Deixa eu ler o que a Rita tinha escrito ali atrás. Eu não ignorei, não, Rita, eu só estava
Terminando, antes a Nalda tinha colocado, não há nada mais libertador do que a consciência sistêmica. Eu concordo, Nalda, faz todo sentido para mim o que você escreveu. A Rita, não fui incentivada a ter uma profissão, sempre busquei dentro de mim o que poderia fazer na vida. Minha filha inscreveu num concurso e passei, mas não pude escolher o que queria. Faz 18 anos. Já vou aposentar, estou querendo algo a mais e não sei o que fazer, o que escolher. Veja, Rita, talvez você até tenha dentro de você essa escolha, mas você não consiga assumir essa escolha exatamente porque talvez você ainda esteja sendo leal a um pai e não esteja se sentindo acolhida, reconhecida, pertencente a ele. E quando nós não nos sentimos pertencentes a esse pai, nós continuamos esperando a aprovação desse pai, e quando continuamos esperando a aprovação, nós não nos conectamos a essa força que se torna o GPS para a vida. Muitas vezes, quando nós não estamos conectados ao pai, nós passamos a repetir alguma atitude do pai que incomodava a mãe. Por quê? Porque é uma atitude gritante que a mãe enxergava e acaba se tornando uma característica principal daquele pai, mesmo sendo negativa. E às vezes a gente passa a adotar esse padrão. E esse padrão acaba nos afastando ainda mais das nossas escolhas, porque é um padrão que é julgado, é um padrão que é desqualificado pela nossa mãe. E à medida em que a gente vai adotando ele, esperando o reconhecimento do pai, nós vamos nos sentindo afastar da mãe. E aí, se nós vamos nos afastando da mãe, o vazio de alma chega aqui dentro. Então, ao invés de nós nos sentirmos mais fortes, nós nos sentimos mais fracos, porque daí vem o vazio de alma e vem a dificuldade de escolher. É fundamental nós deixarmos o casal, pai e mãe, resolverem as questões de casal entre eles. Cabe a eles. Se minha mãe critica meu pai por algum motivo, é porque ela precisava do marido da forma como ele é. E só ela pode resolver dentro dela a crítica que ela está praticando contra ele. Se o meu pai tem alguma questão com relação à minha mãe, somente ele pode resolver com ela. Você, filho, filha, precisa ficar de fora e precisa se abrir a receber aquilo que existe de melhor de ambos, mesmo que talvez aquilo que existe de melhor possa estar sendo aplicado de forma disfuncional. E eu já falei isso para vocês várias vezes, que às vezes a prática, a forma como está sendo utilizado determinada energia é uma forma que causa desorganização, mas se organizada, essa energia pode gerar muitos frutos, pode gerar muito resultado. Olha que interessante. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma história que minha mãe me contou essa semana, que eu achei tão interessante. Eu falei, como tudo na vida, né? Na natureza, pode ser ajustado para ser aproveitado da melhor forma e se tornar extremamente funcional, né? Minha mãe estava me contando que um vizinho dela ali na região que ela mora, plantou. Ele comprou uma casa e comprou um outro terreno para fazer como se fosse um pomar de frutas. E perto do muro, ele plantou muitos pés de limão. Tantos limões deram que até caem do lado de fora. E aí ele disse que algumas pessoas passam, pegam, mas estava sujando toda a calçada dele. E ele, o que que ele fez então? Todos os dias, no fim do dia, ele vai lá, pega sacos, recolhe esses limões e leva para o gado. E ele disse que o gado adora comer limão. Então veja, o tanto que ele não estava conseguindo usar, que as pessoas, os vizinhos não estavam conseguindo usar, porque ele falava, gente, vem, pega. Mas ainda estava sobrando. E estava acontecendo o quê? Apodrecendo, gerando mosca, ficava com mau cheiro, ficava sujando a calçada. E ele falava, meu, o que que eu faço com isso? Até que ele descobriu que o gado ama limão. E aí ele percebeu que ele tinha ali um alimento para o gado que ele criava e ele começou a economizar com outro tipo de alimentação, porque esses limões também se tornaram um alimento para o gado. Então veja, o limão azedo, sujando, estragando, de repente se torna uma forma dele economizar
e ainda alimentar de forma saudável o gado que ele possui ali perto da casa dele. Então, veja como tudo é uma questão de ajuste da forma como nós estamos usando, ecologia. Quando nós usamos aquilo que existe dentro de nós de forma funcional, os resultados mudam. Então, se nós tivermos dentro de nós a energia amarga do limão, mas entendermos que desse limão pode virar uma caipirinha que só tem no Brasil, uma limonada que refresca, que mata a sede no momento em que a gente está sedento por tomar algo geladinho, tudo muda. Então, olhar para o pai, entender que talvez o pai tenha uma energia agressora, o pai tenha uma energia esquiva, mas olhar para essa energia e entender como eu posso aprimorá-la, fazendo dela algo funcional, transforma tudo. E eu sempre conto isso para vocês, que a minha família é uma família que muitos são extremamente explosivos, são, sabe, ríspidos, explosivos, agressivos no sentido de falar com as palavras, de explodir por qualquer coisa. O que eu entendi? Eu vou negar isso dentro de mim? Não. Só que antigamente, o que eu ia fazer? Bater boca com a dona do cachorro lá do Ibirapuera. Agora, aonde eu uso isso? No meu treino hoje de manhã. Eu tinha um treino extremamente desafiador. Um treino absurdo, que eu tinha que pôr tudo, de explosão realmente. Numa noite que eu tinha dormido pouco, eu acabei chegando mais tarde em casa. Dentro de mim já tinha essa energia. Então, o que eu fiz? A energia de explosão que antes serviria para discutir, hoje é toda canalizada no meu corpo para eu realmente ir com tudo e dar conta do meu treino e sair o treino resolvido que eu queria que saísse. Então, é um ajuste. E como nós aprendemos a fazer esse ajuste? Quando nós nos conectamos de forma funcional com a força do amor do nosso pai. Para isso, nós precisamos aplicar técnicas sistêmicas. A Rita está dizendo, nossa, é isso mesmo. Ele falava, não faz que não vai dar certo, isso não vai dar em nada. Então, veja, e aí é como se você dissesse, meu pai, você tem razão, continua não dando em nada. Por quê? Porque talvez lá atrás a mulher que deu em algo tenha gerado um impacto disfuncional no sistema. Agora você faz as pazes com essa história e diz para o seu pai: pai, com tudo o que o Senhor me proporcionou, mais o que a vida me ensinou, eu posso fazer diferente recebendo as suas bênçãos. E aí pratica todos os exercícios lá do nosso programa que você vai ver como realmente o resultado se transforma, o resultado se materializa. E aí, Yolanda do YouTube, estou estagnada sem saber qual caminho seguir. Yolanda, então veja, o programa que nós estamos oferecendo hoje sobre reconexão com o pai, o caminho, o pai, o GPS para o progresso, para a evolução, está disponível exatamente para você que está sem saber como seguir, como encontrar uma direção e deseja fazer as pazes com a sua história, porque você enxerga que dentro de você existe um grande potencial, mas você não está sabendo como utilizá-lo de forma funcional. Todos nós temos uma bagagem dentro de nós. Cabe a nós ficarmos apontando para os nossos pais e culpando os nossos pais pelo que eles são e dizendo, por conta disso eu também não sou nada, olharmos para os nossos pais, entendermos que, da forma como eles fizeram, gerou aprendizado. Se eu não concordo com a forma que ele fez, eu não preciso entrar em concordância. Eu faria de uma outra forma, tudo bem, mas foi o que ele pôde fazer, e quando eu enxergo ele fazendo, eu aprendo a fazer escolhas, se eu quero ou não repetir aquilo, sem julgar. Eu posso escolher diferente, mas, pai, eu reverencio a sua coragem, porque o Senhor fez o que pôde ser feito naquele momento, e a partir daí me ensinou a também escolher como fazer. E aí, a Kátia no YouTube, mamãe cobrava a postura do meu pai para comigo como ela esperava do pai dela. Ela o obrigava a me dar atenção para que eu tivesse pai presente. Veja, cada um busca imprimir da melhor forma a sua educação e entende que o melhor formato seria um ou outro. Quando a mãe pedia ao pai que fosse presente ou até cobrava dele,
é porque ela sentia a dor de ter tido um pai ausente e esperava que para os filhos isso acontecesse de uma forma diferente, era o que ela podia trazer ali naquele momento. Agora, se o pai ia ser presente ou não, não cabia só ao pai. Às vezes, ele estava entrelaçado em dinâmicas tão disfuncionais dentro do sistema que, por mais que ele dissesse eu quero ser presente, ele não conseguisse. Eu quero ser presente, ele não encontrava recursos para isso. Por quê? Porque energeticamente o sistema tinha uma desordem que não tinha sido percebida pela família. Agora, quando você faz uma correção sistêmica, automaticamente o pai que não está podendo ser presente recebe a permissão para ser. Então, é por isso que eu proponho para você exercícios sistêmicos, expansão de consciência sistêmica, exatamente para que você consiga se conectar com o seu pai da melhor forma e, como consequência, usufruir dos resultados dessa força do pai que vibra dentro de você e representa o GPS da sua vida. Desejo um dia abençoado, que seja um mês de muitas conquistas, de muito amor, de muito crescimento, de muito progresso. Um grande beijo para todos, Deus abençoe. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @KátiaMonari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.